Como vocês estão? Eu espero que muito, muito, muito bem. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus que você está aqui nesta manhã, entregando as primícias do seu dia para o nosso Pai. Glória a Deus, que bênção, que alegria te receber aqui no nosso devocional. Manhãs com o Espírito Santo, você é muito bem-vinda aqui. Glória a Deus, aleluia. Que louvor forte, né, gente? Que louvor forte esse. Mas é isso mesmo, né? Se precisar, ele vai nos desconstruir para nos construir na rocha firme que é Jesus. Que bênção. Seja bem-vinda aqui. Essa semana nós estamos falando sobre praga alguma chegará à sua tenda. A paz, minha irmã Daiane, bem-vinda. Ontem eu deixei lá no nosso grupo uma oração para você orar aí na sua casa. Quem foi lá e já copiou a oração e já realizou aquela oração ontem mesmo? Quero saber. Coloca aí. Andréia, eu fui lá, peguei a oração e já tô orando. Eu instruí vocês da forma que o Senhor me instruiu para esse ano, né? Eu falei para vocês aqui que desde do início do ano, o Senhor vem falando ao meu coração: filha, levante a sua voz e ore em favor da sua casa. Voz audível, né? Gente, não tô falando que é certo, que é errado, não. O hábito de orar em silêncio, né? E o Senhor mexeu com as minhas estruturas no início desse ano e falou: você vai levantar a sua voz e vai orar pelos seus e pela sua casa em voz audível. Então, aquela oração é uma oração que você vai fazer todos os dias. A Cíntia fez, a Gi também. E isso tá lá no nosso grupo, chama assim, ó, oração de guerra para casa, não é isso? Tá lá, eu compartilhei com você algo que o Senhor me deu como direcionamento. Vai lá, clica em cima, copia, guarda aí nas suas notas ou manda imprimir e você vai orar todos os dias em voz audível. Não precisa gritar, mas você precisa ouvir a sua oração, tá? Você precisa se ouvir, né? Orando, tá? Todos os dias para sua casa. Até quando, André? Até sempre, né? Até sempre. Aquela oração, gente, é um direcionamento bem específico, né? É uma comunicação no mundo espiritual, assim como todas as orações, né? Mas como é algo que eu já tô fazendo, eu quis entregar para vocês, compartilhar com vocês. Tá lá no nosso grupo. Andréia, eu não estou no grupo ainda. Aí, a Paty acabou de falar. Como que eu faço para entrar no grupo? Entra sem medo. Lá é um grupo que não é aberto para publicidade, para conversas fúteis. Não é para isso que foi criado aquele grupo. É para dar um suporte aqui no nosso devocional, né? É para você colocar o seu pedido de oração, é para você colocar a sua oração em favor dos seus e das pessoas que estão precisando, né? E é o nosso grupo. Então ali eu vou colocar algumas questões, alguns posicionamentos que de repente eu não coloco aqui nas redes sociais, né? Como a oração que eu coloquei lá, é algo exclusivo para você que tá no nosso grupo. Então você vai pegar a oração e vai orar todos os dias, né? Eu nem padronizei ela, né, com a minha logo nem nada. Eu já quis assim mandar logo para vocês, para você também ser beneficiada, porque muitas coisas vêm mudando aqui dentro da minha casa quando no início do ano o Senhor falou comigo, né, que eu venho colocado meu joelho no chão e venho falado, e venho declarado, e venho dado uma ordem no mundo espiritual. Então é isso que eu quis compartilhar com vocês, tá? Para entrar no grupo, link lá na minha bio. O que é a bio? É aquela página inicial aqui do Instagram, né? A hora que você entra lá, que você vê as informações, vê as fotos, é lá. Tem um link, você clica e lá tem como você adquirir meu livro, você que não adquiriu, Mulheres Obedientes. Lá tem os links para você adquirir os e-books, né? Que eu já fiz. Lá tem um link para você ir pro meu canal do YouTube. Lá também tem um link para você ir pro nosso grupo, tá bom? Outro assunto aqui, 2 recados antes da gente orar, pra gente começar o conteúdo de hoje. Esta semana nós vamos ter a oração da madrugada. Olha, quem tava com saudade. Nós vamos fazer a nossa oração da madrugada de sexta, essa sexta-feira, de sexta para sábado, às 3 horas da manhã.
mais ou menos umas 10 para as 3 eu já entro aqui, tá? Mas às 3 horas a gente começa a orar de fato. Eu estava aqui preparando, né, inclusive o louvor, e o Espírito Santo falou, agora mesmo ao meu coração. Eu falei, nós vamos orar, qual que é o direcionamento, Espírito Santo? Nós vamos orar, por que em específico, né? Eu sempre pergunto. Aí ele colocou ao meu coração, pela família. Nessa semana toda nós estamos falando sobre casa, sobre como proteger a nossa casa. E aí eu vou orar com vocês pelas nossas famílias, proteção da nossa família. E aquela oração que eu coloquei no grupo, eu vou orar com vocês aqui também, no ao vivo, às 3 horas da manhã. Então já anota aí, oração da madrugada, de sexta para sábado. Esse, de sexta para sábado, para as nossas famílias. Não vai ser bênção, gente? Vai ser bênção demais. Hoje, dia de célula. Você que ainda não faz parte de uma célula, você precisa estar inserido em uma. Na minha casa tem célula e na casa da nossa irmã Cíntia também tem. Então procure estar mais perto de você e venha participar, porque é um momento assim, ó, de muita cura, de muita libertação, de muita bênção, né? Então esteja conosco também inserido nas nossas células. Qual é o outro recado? Dia 8 de fevereiro, anota aí também na sua agenda para você não esquecer. Dia 8 de fevereiro, sábado, será o dia do nosso encontro aqui. Não vai ser sábado agora mais, tá? Por quê, Andréia? Sexta, né? E ficou marcado para sexta, né? Anteriormente. Porque sexta, quinta e sexta, amanhã e sexta-feira nós temos um curso lá na igreja e tem irmãs nossas que participam do devocional que vai participar do curso, né? E eu quero muito que elas estejam aqui nesse tempo de mesa que nós vamos ter, nesse encontro que o Senhor já direcionou, que o Senhor já abençoou, que já tá lá escrito na agenda dos céus para abençoar a sua vida e a minha vida. Então, o nosso encontro será o encontro do nosso devocional que nós vamos comemorar 3 anos aqui juntinhas, dia 8 de fevereiro. Anota aí. Se eu não me engano, eu coloquei lá às 18 horas, gente. Depois vocês me corrigem, me ajudam. Às 18 horas do dia 8, sábado, tá bom? Tanta coisa, tanta agenda, né? Glória a Deus. E eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Ah, deixa eu falar de um aqui também. Em fevereiro, dia 22 de fevereiro, é o nosso face a face lá na igreja, no Ministério Amós, né? Muitas pessoas me perguntam sobre o face a face e eu sempre envio, né? Tantas pessoas que caminham junto comigo, quantas pessoas que eu trato, que eu cuido, eu sempre falo, faz o face a face. Então, dia 22 de fevereiro, nós temos o face a face. Tem irmãs aqui que fizeram, sabe contar o testemunho, sabe falar da bênção que é participar desta imersão do face a face. Dia 22 de fevereiro, no Ministério Amós, é o dia todo, mas é uma bênção do Senhor. As inscrições já estão quase se encerrando, então se você quer participar, entre em contato comigo, que eu vou te direcionar para a secretaria da igreja para você já deixar seu nome, tá bom? Vou estar lá também, em nome de Jesus, para ajudar a cuidar de vocês. Glória a Deus, gente! Então, ó, dia 8, a Gi tá falando aí, ó, dia 8, sábado, às 18 horas. Você vem pro nosso devocional aqui. O que você vai precisar trazer? Um pratinho pra gente confraternizar, tá? Um pratinho, um refrigerante e você vem pra gente confraternizar junto. Combinado? Quem vai estar aqui presente dia 8 de fevereiro aqui em casa comigo e com o nosso pai? Coloca aí, eu vou estar. Como que eu faço, Andréia? Eu quero participar. Ah, me perguntaram algo muito interessante. Andréia, tem que ser da igreja de vocês para participar dessa programação? Não precisa necessariamente, tá bom? Você pode vir aqui no devocional mesmo frequentando outra igreja, tá? Você pode ir lá no face a face também mesmo frequentando outra igreja, só não pode deixar de ir. Então, te espero aqui em casa, te espero no face a face, te espero na nossa oração da madrugada. Glória a Deus! Ai, que bênção! Vamos orar? Vamos orar pra gente caminhar aí sobre esse tema? Amém! Quem não deixou seu nome, deixa lá no nosso grupo, tem a lista, tá? Hoje eu vou colocar de novo. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Eu quero orar com você e por você.
Pai, Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, é no poder grandioso do Teu Filho Jesus que eu oro nesta manhã, nesse dia, em favor da vida de cada uma das minhas irmãs e dos meus irmãos aqui presentes. Dessas que estão aqui no ao vivo e de todos aqueles e aquelas que vão também assistir gravado em algum momento. Pai, que esse devocional de hoje possa trazer a resposta que esses meus irmãos e essas minhas irmãs estão procurando, estão buscando em Ti. Que a minha boca, Pai, seja Sua boca aqui neste momento. Que através desse devocional de hoje o Senhor trate conosco, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos direcione através do Espírito Santo. Que tudo aquilo que ainda elas não tenham entendimento, e eu também não tenho entendimento, para que o Senhor abra a nossa visão, abra o nosso entendimento. Eu repreendo nesse momento, pelo poder que há no nome de Jesus, toda a seta de Satanás, todo o laço do passarinheiro, que o inimigo das nossas almas vem tramando, vem lançando para nos afastar da presença do Senhor, para dificultar o nosso entendimento. Que caia agora por terra tudo aquilo que esteja em desacordo com os princípios do Senhor na nossa vida. Eu elevo nesse momento os meus pensamentos a Ti, Pai. Eu elevo os meus pensamentos cativos a Ti, Jesus, e a mais ninguém. E que todos os meus pensamentos, as palavras da minha boca, os meus comportamentos estejam alinhados com a Tua presença na minha vida. Abençoe cada uma dessas minhas irmãs, desses meus irmãos. Que eles possam, apesar das dores, das tristezas, das tribulações, das provações e tentações, eles possam continuar caminhando, sabendo que o Senhor os guarda, os protege e os abençoa. E tendo a plena certeza de que praga alguma chegará à sua tenda. Eu declaro, eu profetizo um tempo de bênção, um tempo de paz na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Se você concorda com esta oração, você coloca aí, amém. Amém? Aleluia. Então, essa semana nós estamos caminhando sobre esse tema que o Senhor entregou. Praga alguma chegará à tua tenda. Praga alguma chegará à tua tenda. Tua tenda é a sua casa, é a sua família, é tudo aquilo que o Senhor te deu para cuidar, para zelar, para abençoar. E às vezes a gente fica até cansada, né? Que nós mulheres, nós temos tantas coisas, nós fazemos tantas coisas, né? Nós cuidamos da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso esposo, nós preparamos a comida, nós tomamos algumas decisões que cabem a nós, né? E às vezes isso nos cansa. Mas olha pra mim, o cansaço que você sente, que eu também sinto, não pode nos impedir de fazer aquilo que o Senhor deseja para nossa vida, para nossa casa. O cansaço que vez ou outra bate à nossa porta, que nós somos humanos, não pode nos levar ao pecado. Eu disse ontem para você que o pecado é que afasta a minha vida, a sua vida de Deus. O pecado é aquilo que nos afasta do Senhor. O pecado é que faz a separação entre Deus e o homem. Lembra lá em Gênesis? O pecado, minha irmã, anota isso aí. Eu sei que tem gente que assiste o devocional com caderninho. Você vai anotar isso aí, se você é uma dessas pessoas. O pecado é a matéria-prima para a produção de chaves espirituais que abrem as portas da vida do homem para a entrada da maldição. O pecado é a matéria-prima que Satanás usa
contra mim e contra você. Que abre, que dá produção de chaves espirituais e permite com que as portas da maldição se abram na nossa vida. Quem fez a mentoria sobre heranças hereditárias ou maldição hereditária sabe do que eu tô falando. Teve uma aula exclusiva sobre isso. E lá eu expliquei que a maldição não vem da parte do nosso inimigo. Muita gente pensa, né? Maldição vem da parte do inimigo das nossas almas, não. A maldição, ela vem para nossa vida da parte de Deus. Através do quê? Através do nosso pecado. Através das portas que eu decido abrir para o mal adentrar na minha vida. É isso que eu venho batendo toda vez na mesma tecla. Às vezes vocês falam assim, isso já tá bom, André, eu já sei, tá enjoativo. Não deve estar tão enjoativo, você sabe por quê? Porque todos os dias pessoas me mandam mensagem, pessoas falam comigo, pessoas contam pra mim de situações que elas estão vivendo e que muitas vezes eu já falei aqui no devocional. E teve uma que falou esses dias, e você falou exatamente isso no devocional, André, e eu caí exatamente nisso. A palavra do Senhor fala para mim e para você que nós devemos orar, mas também vigiar. Nós precisamos estar atento com tudo que acontece ao nosso redor. Nós precisamos estar atentas, minhas irmãs, presta atenção, com aquilo que os nossos filhos estão assistindo, com aquilo que eu assisto dentro da minha casa, com as coisas que eu me permito trazer para dentro de casa. Sim, eu estou falando que muitas vezes nós pegamos as pragas que estão lá de fora e trazemos para dentro da nossa casa. Muitas vezes nós sabemos que aquilo ali vai dar ruim, que aquilo ali desagrada ao Senhor, que aquilo ali vai me afastar, vai me separar de Deus, e eu vou lá com as minhas próprias mãos. Engraçado que falei isso ontem aqui no devocional, cheguei lá na academia, eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. E essa pessoa falou assim para mim, Andréia, ao olhar para a minha vida, para as coisas que eu passei, eu tenho vergonha, eu vou falar exatamente como essa pessoa falou, dos lugares onde eu fui, das mesas que eu sentei e das pessoas que eu permiti que deitassem na minha cama. Isso ele já fala, né? Essa pessoa já falou, já num contexto de pecados sexuais, que abrem portas para que o mundo das trevas haja na nossa vida. Então, muitas vezes, através do pecado, que é a matéria-prima de Satanás para ele trabalhar contra nós, muitas vezes nós mesmos amaldiçoamos a nossa tenda, amaldiçoamos a nossa casa. Muitas vezes a gente não quer desgrudar daquilo que Deus mandou você soltar. Lembra da mulher de Ló? Acho que eu falei a semana passada ou retrasada no devocional. O Senhor deu uma ordem. O Senhor enviou anjos para tirar aquele povo daquele lugar. Não olhe para trás. Ela olhou para trás. Por que aquela mulher olhou para trás? Porque tinha um passado que ela não queria desvencilhar. Tinha um passado que ela não queria abrir mão. Ela queria ficar presa a uma situação, a um lugar que o Senhor já falou é para sair. E ao olhar para trás, ela virou uma estátua de sal. Ela paralisou. Olha que interessante isso. Eu escrevo sobre isso no meu novo livro que eu já estou escrevendo. E depois, quando você começa a estudar mais um pouquinho sobre, né, a história daquela família, você vai ver o quanto de desgraça que aconteceu. E quantas vezes, presta atenção e coloca amor nas minhas palavras, o Senhor já falou para você, sai dessa mesa. Eu não quero você com essa pessoa, não porque a pessoa é boa ou é ruim ou deixa de ser. Às vezes só é um tempo que aquela pessoa não vai poder participar mais.
Se desvincule dessas vestes, se desvincule deste lugar. Para de falar isso, para de agir desta forma, mas você não quer. Você não quer. Você quer ir lá, você quer pegar toda, desculpa o perdão da palavra, mas é isso. Você quer pegar a desgraça e trazer para dentro da sua casa, para dentro da sua tenda. Você não quer deixar para trás. Praga alguma chegará à tua tenda quando você aprender a obedecer o que o Senhor te manda. É para sair, mesmo que eu não entenda, eu vou sair. É para deixar, mesmo que eu não... Meu Deus, como assim? Eu vivi a vida inteira aqui. É para deixar. Eu vivi um tempo muito difícil no meu casamento com eu e meu marido. E quando a gente se reconciliou, nós fomos levados para Goiânia. Pode ser que às vezes foi uma decisão um pouco impensada da nossa parte, foi. Mas olha aqui para mim, foi um tempo, para mim, e eu acredito que para ele, de tratamento. Foi um tempo em que o Senhor me preparou, inclusive, para perder a minha mãe. Foi um tempo que Deus tratou nas raízes do nosso casamento, porque nós ficamos só nós dois e o nosso filho. Nós tivemos que aprender a viver longe dos nossos. Foi fácil? Não foi. Mas foi um tempo que eu olho, agradeço e falo, hoje eu sei por que o Senhor fez isso. Tivemos percas? Muitas. Financeiras, emocionais. Mas nós ganhamos tanto. Eu, particularmente, ganhei tanto no meu espiritual. Foi um dos anos que eu posso falar com toda certeza que eu cresci muito. Mas às vezes a gente não quer. Eu saí desta mesa com esse tanto de amigo aqui, meus amigos de infância. Deus já falou, Deus já mostrou e você não quer sair. Você não quer aprender a lição que Ele quer te ensinar. Você não quer obedecer. As bênçãos, gente, é muito simples. É muito simples. É 2 mais 2. Pega essa aqui, ó. As bênçãos vêm pela obediência a Deus. Lê a Bíblia inteira. Eu já tô lendo pela segunda vez, que eu tenho muito que aprender, eu tenho que ler muito ainda para aprender. Sei muito pouco, mas ó, a primeira vez que eu li o ano passado todinha, baseia-se em 2 coisas, em 2 pilares. Obediência e desobediência. A bênção vem pela obediência a Deus e a maldição pela desobediência. Ponto. Anota isso aí. A bênção vai produzir na minha vida, na sua vida, multiplicação e vitória. A semana passada eu estava conversando com as meninas aqui na célula sobre multiplicação. Multiplicação é da parte do Senhor. Quem lembra daquela passagem dos pães e dos peixes que alimentaram multidão? Deus é um Deus de multiplicação e vitória. Quem divide é Satanás. Nós não dividimos, nós multiplicamos. Já a maldição, pelo contrário, ela empobrece, ela impede, ela amarra, ela prende você de todas as formas. Ela divide. Então eu obedeço, eu vou cessar bênçãos. Ah não, mas eu não tem nada a ver não, é só um pouquinho. Lembra que eu sempre falo? O nada a ver é a porta que abre você para um cativeiro. O que tem? É só um pouquinho. O que tem eu beber só um pouquinho? O que tem eu olhar essa pornografia aqui só um pouquinho? O que tem eu ir nos caminhos do mundo só um pouquinho? O que tem eu mentir só um pouquinho? O que tem eu adulterar só um pouquinho? O que tem? É nesse que tem que Satanás vem fazendo a festa. A festa no sentido de destruição na vida do povo de Deus. É no povo de Deus. Ponto 1. Qual que é o principal motivo? A primeira e fundamental razão para a praga atingir a minha e a sua casa, a minha e a sua família, diz respeito a nós como pais.
Quais têm sido seus comportamentos como pai e mãe aí na sua casa? Hoje, mais tarde, daqui a pouco, eu vou soltar um vídeo e eu quero que depois vocês vão lá comentar. O que vocês acham daquilo? Porque o meu e o seu posicionamento como pai e mãe na nossa família vai ditar, vai apontar para onde os nossos filhos vão caminhar. Se eu sou um pai, se eu sou uma mãe desviada, displicente, profana, eu vou ser um canal de maldição para minha casa, para minha família. Se eu sou uma mãe e um pai permissivo, tudo pode, o que é que tem? Se eu me recuso a ensinar os meus filhos debaixo da palavra do Senhor, você sabe por quê? Porque muito pai e muita mãe, tadinho, tão pequenininho, tadinho, eu só tenho ele. Esses dias eu falei pra uma mãe que falou desse jeito, tadinho, eu só tenho ele. Eu falei assim, pois é, e se você continuar agindo desta forma, nem ele você vai ter. Ela assustou, por quê? Eu falei, porque você vai perdê-lo. Se você não colocar limites, se você não aprender a direcionar, se você não fizer ele entender que a autoridade na sua casa é você, porque enquanto estiver junto com a gente, ó, debaixo do nosso teto, a autoridade é eu, é você. O mundo vai engoli-lo. Você vai perder ele. Ela assustou demais o André. Eu falei, yeah. Então, de que forma que eu, como pai e como mãe, estou direcionando a minha casa e os meus filhos? Quais são as heranças que eu carrego da minha família? E tem muita gente aqui que não sabe disso. Quais são os comportamentos que eu venho repetindo? Quais são as heranças de maldição que eu trago da minha família? Que se eu não me posicionar e levar nos pés da cruz de Jesus e me arrepender, e outro me comportar de forma diferente, os meus filhos, os meus netos, eles vão se comportar daqui a um tempo? Se eu não tiver esse entendimento, se eu não tiver um entendimento que se eu não obedecer ao que o Senhor me pede, eu vou presenciar desgraças na minha casa, na minha família. O que é desgraça, gente? É ausência de graça. Se eu não tiver esse entendimento, eu vou ver as minhas gerações passando por coisas que vêm lá desde o meu pai, da minha mãe. Quem participou comigo do curso sobre heranças hereditárias recebeu um mapeamento que só não descobriu o que a família trouxe quem não fez. André, eu quero adquirir o curso, me chama que eu vou passar para você, né? Eu passo para você no mesmo valor de investimento que as meninas fizeram, para você assistir a aula gravada e receber o seu mapeamento. Você vai ter entendimento. Quais foram as áreas que Satanás agiu na minha família por autorização deles e vem agindo na minha casa, na minha família, e vem permitindo com que praga, todo tipo de praga esteja na minha casa? A gente precisa saber disso. Ah, isso não tem nada a ver, gente, isso é bíblico. Eu te explico lá na aula, baseado na palavra do Senhor, de que forma as heranças que vêm dos nossos pais nos atingem. Tá lá na aula. Eu preciso me levantar. Eu preciso ter entendimento que quando eu, como pai, como mãe, temos uma vida de promiscuidade, eu atraio espíritos para a vida dos meus filhos. Quando eu tenho algum desvio de comportamento na área da sexualidade, que às vezes vem... Uma vez eu recebi uma moça que falou, Andréia, engraçado, né? Eu explicando para ela algumas questões, ela falou, engraçado você falando sobre isso, porque olha, na minha família, todos traem. Ó, minha avó foi traída, minha mãe foi traída, eu fui traída. Engraçado, minha irmã, né? Fala um pouquinho mais sobre aí, o que você sabe da sua família. E quando a gente foi construindo, né? Quando a gente foi mapeando a história dela, nós encontramos aonde estava. E aí?
E lá no nosso curso também, nessa aula, eu disponibilizei uma oração que eu fiz com as meninas lá, né? Aquelas que decidiram romper com esse padrão doentio, com esse padrão maligno, que vem trazendo dores, que vem trazendo pragas para dentro da casa das pessoas, das famílias. Se você pegar, anota aí para você ler. Não precisa abrir agora, que nós vamos ler outra passagem. Provérbios 26, capítulo 26, 2. Diz assim, ó. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoava veloz, assim a maldição sem causa não se cumpre. Para que a maldição se cumpra, precisa existir uma causa. E qual que é essa causa? Como que ela vem? Através de desobediência, através de pecado. O pecado gera desobediência. E o pecado é a porta que é aberta para nos afastar de Deus. E vou além. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E morte, como eu te disse ontem, não é só ficar com as mãos assim ó, no caixão, não. Morte é morte de qualquer área da nossa vida. Sabe por quê? Porque Satanás toca sim, se tiver pecado, se tiver desobediência em qualquer área da nossa vida. Como assim, André? Lê o livro de Jó. Você vai entender de que forma ele toca, se tiver alguma permissão. E aí? Tá caindo fichas aí, gente? Tá identificando alguma coisa aí? Deve haver uma razão para que a maldição, para que a praga entre em nossas casas. Tem que existir um motivo justo para que a maldição e para que as pragas atinjam a nossa família. Ei, olha aqui para mim. Às vezes você acha que você tá fazendo as coisas escondidas. Vou esconder aqui do irmão da igreja, do meu pastor, do meu marido, da minha mulher. No mundo espiritual, você não esconde nada não, meu filho, minha filha. Tem uma nuvem de testemunhas aqui, ó. É como se nós fizéssemos alguma coisa e alguém tirasse um print. Sabe quando você tira um print aí do seu telefone para mostrar para alguém, para guardar para depois você estudar? Eu tiro direto o print do telefone de algumas coisas para depois eu estudar. Então, é daquele jeito que acontece no mundo espiritual. E o inimigo das nossas almas, ele vai nos acusar de algo que nós fizemos. Ele vai levar. Lembra de Davi? Aqui, ó. Sua filha, Andréia, que você tanto ama, ó. Deus, tá aqui, ó. Olha aqui o que ela fez. Vai fazer valer ou não a lei sobre a vida dela? Para resumir, se eu e você, nós quisermos de fato blindar a nossa casa, a nossa família, hoje eu falei nesse contexto de casa e de família, blindar as nossas gerações, nós precisamos de fato aprender de obediência. Você precisa aprender a obedecer. Você precisa abrir mão da desobediência. E depois você precisa pontuar, identificar quais são os lugares que os meus antepassados passaram. Quais foram as coisas, as alianças que eles fizeram que eu não desejo nem passar, nem fazer aliança e nem que meus filhos passem e façam aliança. Aí sim, você vai experimentar das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Gente, tá fazendo sentido? Nós temos que imediatamente parar de trazer para dentro da nossa casa coisas que Deus já mandou nós abandonarmos. E isso inclui não coisas às vezes físicas, mas inclui comportamentos. Isso inclui palavras. É urgente.
sério? É agora? Ei, nós não temos todo o tempo do mundo que julgamos ter. Amanhã eu começo. Depois eu faço. É a semana que vem. Você nem sabe se você vai estar vivo amanhã, daqui 5 minutos, ou semana que vem. E ontem eu escrevia sobre isso. De que forma Jesus vai te encontrar? Filho obediente ou filha desobediente? O que você vai ouvir do seu pai? Vinde a mim, minha filha obediente. Ou eu não te conheço. Porque aqueles que desobedecem não fazem parte do reino do Senhor. O que você escolhe? O que você deseja? O que você vem buscando? O que você vem se preparando? Como você vem preparando não só você, mas a sua casa e a sua família? Abra sua Bíblia em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, 15 e 19. O café acho que até gelou já, gente. Deuteronômio 28, 15 e 19. Diz assim, ó. Entretanto, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e o atingirão. Tá vendo? Que a maldição é uma palavra, é um julgamento vindo do Senhor. Olha o 16. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os seus filhos, os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizeram. Sabe o que fizerem? Sabe aquela pessoa que fala assim, ó, nada na minha vida tá certo. Nada na minha vida. André, eu faço isso, eu faço aquilo, não vai pra frente. A primeira coisa que eu falo, o que você tá desobedecendo ao Senhor? Como tá a sua vida diante do altar do Senhor? Porque, gente, não tem como você ser uma mulher que obedece, você é uma mulher que está temente ao Senhor e você não colher bênçãos. Para você não estar colhendo bênçãos, você está desobedecendo em alguma coisa. Ou você está sendo também, que eu acredito, ou você está sendo também o resultado de desobediência dos teus pais de algo que aconteceu na sua geração. O que é? Não sei. Vamos investigar. Por isso que eu fiz aquele mapeamento maravilhoso que está lá na nossa aula. Quem fez a aula sabe. Então não permita que a desobediência traga para sua casa, para sua tenda, para suas gerações pragas. Amém? Posso ir embora? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que esse devocional de hoje seja um tempo para você refletir, para você presenciar também o amor de Deus na sua vida, o zelo, o cuidado do Senhor na sua vida. Decida hoje obedecer. Amém? Quem não adquiriu o meu livro está à disposição, tá? Tá lá no link, pode chamar a nossa equipe lá no direct, tá? Eu envio, tá, gente? A gente envia também via correio, ó. Tá lindo, tá maravilhoso, ó. Eu mesmo tô fazendo, ó. Todos os dias. Tá uma bênção, Senhor. Beijo no seu coração. Te vejo à noite aqui na célula.
e te vejo amanhã também aqui no Devocional Manhãs com o Espírito Santo. Convide mais uma pessoa, esteja aqui conosco. Amo a vida de vocês, oro por vocês. Você que não assistiu, segunda, terça e quarta tá salva lá no meu canal do YouTube, tá bom? Beijo no seu coração, amanhã eu volto e amanhã eu vou tratar com vocês sobre práticas espirituais malignas. Práticas espirituais que desagradam e que dão autoridade pro mal entrar na nossa casa, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.